Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Eu sou Munhoz, numerólogo, metafísico, runemal, cartomante e benzedor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam magnificamente bem. Que dia é hoje? Hoje é dia da gente falar de numerologia. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre numerologia. A playlist está aqui no card. E já falei de vários números, mas não estou falando na ordem. Então, falei do 1, falei do 2, falei do 3, falei do 4. Eu não falei do 5, vou falar do 6 agora. Falei do 7 e falei do 9. Não falei do 8 e não falei do 5 ainda e não falei dos números mestres. Mas como eu falei, não estou falando na ordem. Eu vou falar na ordem somente os números mestres. Os números mestres eu vou falar na ordem, mas os outros não vou falar não. Então, não sei qual que é o próximo número que eu vou fazer. Talvez eu faça do número 8 ou do número 5, que são os que estão faltando. Mas aí eu também tenho que verificar se eu realmente só faltam esses dois números. Mas parando de enrolar, né? Coisa que está muito ligado ao Mercúrio retrógrado, que quando esse vídeo está sendo feito, a gente está no meio do Mercúrio retrógrado. Bom, então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho do 6. O 6 é um número bastante interessante. Em algumas culturas, a gente vê o 6 como um número quase da perfeição. Tem o 7 como número da perfeição, um número de uma alta espiritualidade, e o 6 chega ali próximo a ele. Então, por isso, tem-se também, para algumas culturas, que o 6 é um número quase perfeito. Quando a gente olha dentro da numerologia pitagórica, que é essa que eu estou atuando, o 6 ele tem sim esse status de perfeição, o status de perfeccionismo, de um buscador da harmonia. De ser um número que ele está, pelo seu formato, né, a gente pode ver que o 6 ele tem essa aparência arredondadinha que lembra muito uma mulher grávida, e por conta disso ele se conecta a questões voltadas à família e também voltadas à sociedade. Então ele é um número social, ele é um número amigável, ele é um número que traz uma confiabilidade muito grande. Números, por exemplo, o 4 e o 6 são números que trazem muita confiabilidade. O 4 pela sua sobriedade, sua seriedade, e o 6 pela sua amabilidade e a sua sua vibração mais serena, mais voltada a questões da família e da comunidade. Por isso ele traz essa energia mais de confiabilidade. O 6 ele é um número muito legal porque ele consegue ser aquele que acalma os ânimos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais gentil. Ele é um número para pessoas que gostam de família, que gostam de estar na sociedade, sem mergulhar muito na sociedade no sentido festeiro, mas voltando a causas e a estar auxiliando as pessoas, a estar ajudando as pessoas. Então, a gente vê o 6 como um número curador, um número daqueles que tem a capacidade de cura ou dos cuidados. Isso é importante, é o número dos cuidados. Daí, facilmente, a gente pode associar, por exemplo, o 6 à área das biomedicinas, a gente pode associar o 6 à área do ensino, muito puxado para séries iniciais, mas não todas só para séries iniciais, mas ele tem um peso maior dentro das séries iniciais. Mas ele pode sim pegar todo o espectro do ensino, mas se for mais voltado para as séries iniciais ou que tratam ou de ensinar alguma coisa que promove o cuidado, ele está lá também. Por exemplo, aqui no canal, nos sábados a gente tem vídeo de metafísica.
metafísica da saúde. Então ali entra a energia do 6. O resto é energia do 3, que é a energia de eu estar falando, comunicando. Mas tem essa questão do cuidado também, do que, como eu estou falando, para que as pessoas possam entender. Então, por exemplo, eu, na minha numerologia particular, a minha alma, ou seja, a minha essência, a forma como eu venho ao mundo vivenciar ele, eu tenho um 6. Eu sou um 6 de alma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar cuidar das pessoas. Eu vou procurar no meu conteúdo ver se eu não estou ofendendo ninguém. E se eu estiver ofendendo, ver se essa ofensa que talvez eu possa estar promovendo não tem a ver com uma visão equivocada da pessoa, do que propriamente o conteúdo do qual eu estou criando. Tem tudo isso. O 6, por conta disso, ele tem alguns aspectos desafiadores muito chatos, mas muito chatos. O 6, ele cuida. Então, quando ele está nos seus momentos desafiadores, ele cuida em demasia. Então, ele suprime a vontade das pessoas pelos cuidados. Sabe aquele estereótipo da mãe coruja, que quer todo mundo sob as asas dela e que isso impede o crescimento? Ou então a mãe canguru que sempre tá que sempre tá puxando, mãe, usa o termo mãe, mas isso serve com pai também. Sabe aquele pai que fala assim: a filha é minha, e que marmanjo nenhum vai pôr a mão, a filha tem quase 30 anos nas costas e tá lá com ciúme da filha? Pode ter uma questão, pode ter uma outra questão de um cunho completamente estranho nesse sentido? Pode, e também está ligado com o 6. O 6, quando ele está no negativo, ou melhor, no seu desafiador, ele lida com possessão. Ele lida com obsessão, não é possessão do tipo monstro, não. É monstro, mas não é aquele monstro, não é o demônio, por assim dizer, mas é uma possessão do tipo: você é minha posse. Fala sobre obsessão, sobre apego. Então eu diria que, juntando tudo isso, o 6 é um número apegado. O 6 é um número que ele pode gerar um amor tóxico, aquele amor que ele ama tanto que acaba matando, esmagando, mexendo, desnutrindo. Um bom exemplo disso é esse personagem que eu vou colocar aqui, ó, a Felícia. A Felícia, ela é o melhor exemplo do número 6 no negativo. Ela tem uma frase: eu vou apertar, vou abraçar até os seus olhinhos pular para fora. Então, e não é só isso, a gente vê isso em várias outras crianças. Isso é o 6. O 6 negativo, ele sufoca. Ele tem aquele drama, aquela obsessão, aquele você não sai de mim. Obviamente, se não tem o que ama, pode ter objetos, e aí vai gerar uma tendência o quê? Acumuladora. Uma das formas de acúmulo do 6 é o próprio acúmulo de experiências pessoais. E aí faz com que o corpo daqueles que têm o número 6, no seu sentido negativo, eles vão acumulando gordura. Então o 6 ele tem uma tendência a engordar. Por quê? Por conta dos apegos. Quando ele está resolvido com isso, ele harmoniza os ambientes, ele deixa os ambientes com ele deixa os ambientes extremamente harmônico. O 6, ele é de um viés artístico fenomenal. Se esse 6 tiver uma conjunção com 3, a parte do canto lírico ou não, ele vai para essa área. Se o 6 tiver ligado com o 4, pode ser a parte artística, artes plásticas. Então o 6, ele é o número de arte, o número de cuidado e o número de sociedade. Profissões, por exemplo, enfermagem, biomedicina, professores do ensino primário, artistas plásticos, pode ser arquiteto, por que não, ou arquiteta. Mas é importante que o 6 tenha esses viés. Agora, o único problema do 6, que, a meu ver, é um problema extremamente complicado, é essa tendência do amor tóxico. O 6, infelizmente,
ele tem essa tendência a ser um ser tóxico, tá bom? Então vocês que são do número 6, olhem para isso com mais amor a vocês mesmos, parem de projetar esse amor para fora, projeta o amor para dentro, se cura nisso, porque o 6 é um número do amor, sim. Se você não sabe se você é um 6, se você não tem certeza se você tem muito 6 no mapa ou se tem um 6 num aspecto desafiador, entre em contato aqui embaixo comigo, faça o seu mapa numerológico e vamos ser felizes. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. Acompanhem os vídeos do nosso canal para vocês conhecerem outras coisas. Esse sábado eu vou falar de um tema muito importante que ainda assim se liga com 6. Metafísica do fígado. E tem tudo a ver com 6. Sábado eu vou explicar direitinho para vocês. Beijo no coração e até nosso próximo encontro. Tchau.